Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar da goleada. Botafoguense 4-0 contra o Pombal na noite desta quarta-feira no Almeidão. Vitória em ritmo de treino, vitória tranquila. Pela primeira vez aí na temporada, o Botafogo marca mais do que um gol no jogo, né? Nas 3 partidas anteriores tinha marcado exatamente um gol. Mas e aí, evoluiu? Convenceu? Vou deixar minha opinião mais para frente no vídeo, mas antes quero que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe aí nos grupos de torcedores do Belo para dar aquela moral aqui para a gente aumentar a nossa audiência. Bom, vamos lá. Começar pela escalação. Bernardo Franco trocou algumas peças, muito por questão física, imagino eu. Né? O Igor Moraes, que havia sido titular em todos os jogos até então. O Brenner Camilo também, né? Começou no banco. E outro jogador que tinha começado os outros 3 jogos e foi para o banco foi o Dudu Nardini. Então, Ian Souto, Nardini e Brenner Camilo. Também teve a troca do Giovani, que foi titular em todo o jogo contra o Souza. Um jogador também que tem que ter um cuidado maior, né, sobre a questão de minutagem. É um jogador que voltou por último da pré-temporada, das férias, então teve uma pré-temporada mais curta. Então, imagino que todas essas alterações foi, de fato, para dar uma preservação a esses jogadores. O Bernardo Franco não mudou o esquema, tá? Ele improvisou o Bull, né? Como ele não tinha opção, o Anderson Chaves estava até no banco, mas voltando de lesão, acho que não tinha condições de começar o jogo, então o Bull foi esse ponta esquerda, né? Que para mim não mostrou muita coisa ali, jogando como ponta esquerda. Até me agradou os momentos que o Bull jogou como lateral, mas como ponta esquerda não dá, né? Como um atacante de lado, eu acho que... Enfim, eu preferia que o Bernardo Franco tivesse mudado o esquema, tivesse dado uma variação tática a esse time, até porque como era um jogo contra um Pombal, um jogo fácil, que você ia vencer, né? De todo jeito. Era um jogo que o Botafogo teria que fazer muita força para não conseguir os 3 pontos. Era um jogo onde ele teria essa possibilidade de jogar ou num 3-5-2 ou no 4-4-2. Enfim, dá uma variação a esse time para a gente ver ele de uma forma diferente e ver se ele, dessa outra forma, ele apresenta um futebol melhor do que vinha apresentando nos outros jogos. Mas, enfim, foi o 4-3-3 de sempre. O Nenê titular pela primeira vez, e aí você já vê a qualidade do Nenê, né? Um jogador diferenciado. Foi o primeiro jogo dele como titular no ano. E é um cara que joga fácil. Né? Joga fácil. 2 gols saíram graças a ele, né? O segundo e o terceiro e o quarto gols, né? Saíram graças ao Nenê, que teve uma boa participação aí no seu primeiro jogo, né? O Nenê também tem que ter calma, um jogador que voltou por último, né? Até depois do Giovani, o cara começou a pré-temporada quando ele foi apresentado aqui há 2 semanas. Então, um jogador que também ainda está buscando a sua melhor forma física e sua melhor forma técnica depois de voltar das férias. Bom, sobre o jogo, sobre os 90 minutos, o Botafogo até começa bem os primeiros 5 minutos, gosto ali. Teve uma chance com o Guilherme Santos no cruzamento do Eric. Foi um jogo que o Botafogo cruzou bola finalmente na área. A gente teve uma participação maior, tanto dos laterais como dos pontas, para jogar essa bola na área. Algo que eu falei aqui, se o time não consegue triangular, não consegue transições rápidas, não consegue, enfim, jogadas trabalhadas, tenta pelo menos cruzar. Né? Então o Botafogo cruzou mais nesse jogo. E foi assim que teve a primeira boa chance. Depois foi diminuindo um pouco o ritmo. Aí ficou muito parecido com o Botafogo dos últimos jogos, tá? Até o primeiro gol, tava a sensação do Botafogo das últimas partidas. Muita dificuldade de criar, não conseguindo se impor contra um adversário fraco. O Pombal, inclusive, teve uma bola que tocou no travessão, né? Uma falta cobrada que o Fracaro meio perdeu o espaço ali, né? A noção de espaço. Bate a cabeça na trave. O Fracaro, ele ainda toca na bola, coloca para escanteio. Só que aí pouco depois o Botafogo acha o seu primeiro gol. O Nenê dá uma pressionada ali no defensor, que acaba tocando para trás. Esse passe para trás vira um passe pro Igor Maduro, que com frieza, com tranquilidade,
faz 1-0 para o Belo. E aí teve a reclamação completamente descabida dos jogadores do Pombal. O goleiro... Não entendi o goleiro, porque o goleiro viu que o passe foi do jogador dele. Não sei se o goleiro não conhece a regra, se o goleiro queria ser expulso mesmo. Mas a reação dele lá com o árbitro foi completamente surreal. Empurrou o árbitro. Enfim, se o árbitro não corresse, não duvidaria se ele não teria nem agredido o árbitro lá. Enfim, um goleiro completamente maluco, foi expulso justamente, né? Não tem nem o que reclamar. E aí o Botafogo com 1 a mais, Pombal com goleiro reserva ainda. Enfim, virou treino, tá? Virou ritmo de treino. E aí o Pombal, que já é um time que já iria se defender todo o jogo, com 1 a mais, não teve nenhuma escapada, né? Nenhuma chance. O Fracaro só assistiu o jogo. E aí o Botafogo, ao natural, fez mais 2 gols, sem criar tantas chances assim, mas chegou a 2 gols. O segundo gol foi o melhor gol do jogo para mim. Esse e o quarto gol foram os melhores gols. Esse porque foi uma jogada trabalhada, né? Troca de passes, PK na linha de fundo, cruza, e aí o Guilherme Santos finaliza fazendo 2 a 0. Foi uma jogada que eu quero ver o Botafogo fazendo mais vezes, tá? Essa associação, bola pro lateral, chegando na linha de fundo, cruzando, com muita gente chegando na área, né? Porque já tem o Dourado, o Igor Maduro pisa na área, o Guilherme Santos pisa na área, né? O Nenê também tem essa capacidade, então o Botafogo tem que explorar mais isso, né? Construir jogadas pelos lados para jogar essa bola na área, né? Não só cruzar, né? E o bom desse gol que não foi um cruzamento, foi um passe, né? Não foi só jogar a bola na área, foi uma assistência do PK. E o Guilherme Santos faz 2 a 0. Teve um terceiro gol anulado, né? Um bom passe em profundidade do Thalisson para o PK, que impedido, faz o gol, bem anulado. E aí, antes do primeiro tempo acabar, falta cobrada pelo Nenê, uma cobrança bem venenosa, o goleiro do Pombal falha, solta ali, bate roupa, e o Thalisson, né, faz 3 a 0. Então, primeiro tempo tranquilo, né? O Botafogo já decide o jogo nos primeiros 45 minutos. E aí, na etapa final, logo aos 5, ótima cobrança do Nenê. Na cabeça do Ian Souto, o Botafogo faz 4 a 0 e aí liquida a fatura. Poderia ter feito mais? Poderia, tá? Acho que o Botafogo poderia ter feito 5, 6. A sensação era até essa, né? Depois do quarto gol. Mas mostrou também muita dificuldade de criar, né? Até criou algumas chances. A melhor delas ali... Teve 2 boas chances, né? Uma jogada do Thalisson, que ele finaliza na trave, e um cruzamento do Brenner Camilo para o Caion, que o Caion, cara a cara com o goleiro, perde, né? Chuta em cima do goleiro. Foram as outras 2 boas chances. No segundo tempo, o Botafogo errou muito passe, né? Teve dificuldade de criar. O Pombal se defendeu ali relativamente bem, né? Não conseguiu deixar o Botafogo entrar muito na área. Mas o Botafogo fez o resultado, 4 a 0. Aí alguns apontamentos sobre esse jogo. Alguns apontamentos individuais. O Botafogo tem bons zagueiros, né? Assim, o Igor Moraes e o nosso glorioso Márcio Silva, bons zagueiros. Ian Souto, outro bom zagueiro. Então, se tem um setor que o Botafogo está bem servido, é a zaga. Brenner Camilo entrou na direita e fez mais do que tinha feito até então jogando na esquerda. Ele até começou na esquerda, mas quando o Caion entra, ele vai para a direita, né? O Caion vai para a esquerda. E eu achei a participação do Brenner Camilo atuando pela direita muito melhor. Tá? Muito melhor do que nos outros jogos atuando pela esquerda. Talvez o Brenner na esquerda funcione contra adversários da Série C, por exemplo. Jogos mais abertos, né? Jogos onde o Botafogo vai ter o contra-ataque. Algo que o Botafogo não teve em praticamente nenhum jogo no Paraibano. Se for para tentar impor, né? Se for para tentar... jogadas ali contra defesas mais fechadas, eu acho que é melhor o Brenner na direita mesmo, porque ele faz o arrasta, joga na área, né? O arrasta e finaliza. Enfim, ele fez isso no jogo de ontem, coisa que ele não havia feito nas outras partidas. Bom, o Nenê eu já falei, qualidade máxima, né? Joga muito o Nenê. Primeiro jogo dele como titular, foi o último jogador a voltar das férias, então deixou uma boa impressão. E o Dourado foi uma impressão negativa, tá? Apesar da facilidade
o Dourado não conseguiu se destacar no jogo. Tudo bem que não tiveram tantas bolas para ele especificamente, né? O Botafogo não conseguiu servi-lo tanto como se esperava pela facilidade do jogo, mas eu acho que nos momentos que o Dourado teve ali uma oportunidade de ou de dar sequência numa jogada ou de finalizar, ele não foi tão bem. Então, um jogador que eu já começo a ter minhas dúvidas se o Dourado vai ser útil para a Série C. Claro, muitas vezes o centroavante faz um gol e a fase muda e começa a empilhar gols, mas o Dourado até então não gostei, tá? Ele até teve partidas aceitáveis contra a Souza, contra a Confiança, muito pelo contexto do que foi os jogos, mas nesse jogo onde o Botafogo teve muito volume, ele não conseguia aparecer, me preocupa, tudo bem, não apareceu também porque não foi abastecido muitas vezes. E aí, por isso também, eu já respondendo a pergunta, não acho que o Botafogo convenceu, não acho que foi uma goleada convincente que muda a percepção em relação ao time, em relação ao Bernardo Franco, do que a gente viu nos primeiros jogos. Eu acho que houve um esboço de evolução. Eu acho que hoje não, né? Na quarta, a gente teve mais associações, pontas com laterais, os laterais apareceram mais ofensivamente, os volantes apareceram mais ofensivamente. Mas aí a gente tem que colocar também na balança que foi contra um Pombal, um time muito frágil, com um jogador a menos a partir dos 22 minutos. Então, isso também não me faz cravar, pô, esse time realmente melhorou de fato. Comparado aos outros jogos, claro que houve uma melhora. Pelo menos o Botafogo teve volume ofensivo. O Botafogo buscou o gol a todo jogo. Mas no segundo tempo, por exemplo, faltou um pouco de criatividade. Ficou muito com a bola e não conseguiu ali se desvencilhar da linha baixa do Pombal. Não conseguiu. Também entendo ritmo de treino, placar já feito, os jogadores dando também uma arrefecida. Mas eu gostaria de um pouco mais de jogadas trabalhadas, como foi o primeiro gol, por exemplo. Eu gostaria que o Botafogo fizesse um pouco mais isso, que a gente visse um pouco mais de repertório. Eu ainda não vi esse repertório. Mas, enfim, Nenê sendo titular, né, os jogadores voltando de lesão, o time tende a estar mais encorpado, com mais opções, e vamos ver se contra o Campinense o Botafogo convence. Né? Contra o Campinense o Botafogo vence e vence convencendo. Não digo nem goleando, mas se impondo no jogo, não sofrendo sustos, criando jogadas ofensivas, jogadas trabalhadas, vai ter um pouco mais de espaço, porque o Campinense precisa do resultado. Então o Botafogo vai ter espaço, mais do que teve nos outros jogos, certamente. É um Campinense que vai para cima, é um Campinense que toma muito gol, né? Tomou 2 gols nos últimos 3 jogos. Tomou 2 gols de Confiança de Sapé, tomou 2 gols do Pombal e tomou 2 gols do Nacional de Patos. Então é um time que não é defensivo. Não sei como vai ser a estratégia contra o Botafogo, o que o Pisa está pensando. Mas certamente o Botafogo vai ter mais espaço para fazer essas transições, né? Para trabalhar mais jogadas ali com mais espaço, sem uma linha tão baixa em todo momento. Então vai ser um bom teste para o Botafogo, para a gente ver se esse esboço de evolução se confirma contra o Campinense. É um time que também está mal, está desesperado, mas o jogo vai ser lá em Campina, então um jogo fora, um jogo mais difícil. O Campinense mal, é clássico, então clássico tudo se nivela. Mas o Botafogo tem que se impor e vencer bem. Até porque o Botafogo precisa vencer por causa da classificação, para abrir uma vantagem ali para o quinto colocado e ter uma situação mais tranquila, porque a tabela não é tão fácil, né? A tabela seguinte eu já falei aqui em um vídeo, então o Botafogo tem que buscar alguma vitória fora de casa no Campeonato Paraibano para ter a liderança ou a segunda colocação geral dessa primeira fase. Então vamos ver. Repito, não me convenceu, mas houve esboço de evolução, né? Alguns lampejos do time durante o jogo, que se isso se tornar mais consistente durante as próximas partidas, a gente pode ficar mais confiante, mais animado, tanto no time como também em relação ao Bernardo Franco. É isso, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima.